Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Essa semana passada, eu estava pensando sobre qual tema nós avançaríamos em a noite de hoje. E eu lembrei que não muito tempo atrás, eu havia lido um livro e resolvi colocar a tese desse livro à prova. Então eu fiz uma enquete sobre 2 temas para que as pessoas sugestionassem, ou melhor, que as pessoas escolhessem qual tema desses 2 eles iriam preferir para que a gente pudesse conversar. Um desses temas é o nosso tema de hoje, como se preparar para a morte. E o outro tema era para onde vou após a desencarnação. E adivinha qual foi o resultado por unanimidade? O tema de hoje. E quando eu perguntei para algumas pessoas, por que isso? Não, eu não quero nem pensar para onde que eu vou depois que eu desencarnar. Eu prefiro saber enquanto eu estou aqui e me preparar. Aí, eu lembrei de uma história ainda na escola de arquitetura, onde nós estávamos em deslocamento, eu e mais 2 colegas, e conversando dentro do carro sobre as questões que envolviam a vida e a morte. E a colega que estava do meu lado disse assim, não, eu morro de medo da morte. Por mim, a gente ia viver praticamente para sempre, mas assim, jovem e bonita como eu estou hoje. Aí a colega de trás falou, poxa, mas aí você já está querendo demais. Você quer viver para sempre e jovem e bonita? E eu comentei, eu não acho que ela está querendo demais. Ela está querendo de menos. Porque esse é um pensamento muito raso. Reduzir a vida toda a simplesmente uma juventude e uma beleza física, como se não tivesse mais nada, como se a vida não tivesse mais nenhum sentido. E aí, para não ser pouco chato, ser muito chato, eu complementei. É por isso que tem medo da morte, porque tem uma visão muito materialista. E quando nós paramos para observar, é exatamente isso. Porque é paradoxal. Quando todos sabemos que a única fatalidade que temos nessa existência é a morte física, a grande maioria das pessoas não gostam sequer de conversar sobre a morte. E hoje ainda, quando eu postei o banner da palestra, uma grande amiga mandou mensagem falando, nossa, eu preciso muito assistir uma palestra com um tema desse, porque, obrigado, é uma das dificuldades que eu tenho na vida. Eu falei, então assiste, porque você vai descobrir que é muito mais difícil preparar para a morte do que encarar a morte. Então, porque quando nós vamos entrar na matéria, ou seja, quando nós vamos reencarnar, nós passamos por um processo que se chama gestação, que é aquele processo que vai, a grosso modo, nos tirar do plano espiritual e nos inserir em um corpo físico para que nós possamos viver a vida física. A morte física é o processo contrário e muito mais rápido. Porque a morte física, ela pode se dar numa fração de segundos. Mas, de toda forma, ela é o processo que nos tira do corpo físico e nos faz voltar para a vida verdadeira. O problema é que quanto mais nós sabemos isto, mais se quer fugir e menos se quer conversar. E eu coloco que isso se torna extremamente grave, porque não se preparar para a morte, não querer lidar com a morte, não querer sequer falar com a morte, nós podemos fazer uma analogia grosseira ao comportamento de uma pessoa que, tendo que viajar por um país distante,
onde ele desconhece a cultura, desconhece praticamente tudo daquele país, não mais do que ouviu falar, ouviu algumas imagens na internet. E ela não se prepara para a viagem. Uma pessoa precavida, ela vai buscar, primeiramente, aprender sobre a cultura, aprender pelo menos algumas palavras para poder se virar naquele país, aprender o que se faz, o que não se faz, organizar o passaporte, levar algum dinheiro. Imagina você, embarca daqui para a China, considerando que nunca se foi lá. Aí você chega lá, desce no aeroporto, passa na imigração, sai no saguão do aeroporto e se lembra que você não sabe falar o mandarim, que você não conhece nada da cultura chinesa e que você, para piorar, deixou em casa todos os seus cartões de créditos. É mais ou menos essa situação que uma pessoa encara quando não se prepara para a desencarnação, para a morte. E por que eu estou falando morte e não desencarnação? Porque são dois processos diferentes. Morrer é pôr termo à vida física. Se eu tiver aqui uma síncope e cair, morri. Mas daí a desencarnar, sair do corpo, já é uma outra conversa. Se o processo de gestação dura 9 meses, a desencarnação pode durar de segundos a séculos. Então, como isso é um outro assunto, é um outro tema, vamos nos ater ao termo morte. Pois bem, o livro que eu li é o livro que se chama Educação para a Morte, de José Herculano Pires. E o Herculano Pires, ele faz algumas pontuações extremamente interessantes, embora ele fale da necessidade da educação para a morte. Ele fala, por exemplo, que desde a tenra infância nós somos educados para temer, ou seja, para ter medo do lugar para onde nós vamos depois da morte. É natural entendermos que todos nós, sem nenhuma exceção, viemos de outras reencarnações, de uma teologia que até hoje prega que se você for bom, céu, se você não for bom, inferno. E Herculano Pires, ele fala justamente isso, porque durante séculos, essa educação teológica, que sempre colocava a morte como algo tão terrível, que até uma criança, pelo simples fato de não receber o batismo, ela iria para o limbo, e lá estava condenada a viver pela eternidade, separada dos seus pais e relegadas ao esquecimento. Quem não tem medo disso? Todos nós temos. A imaginar que depois da morte nós podemos, por um simples erro, ser castigado eternamente em um inferno sem remissão. Então, para piorar, quando os teólogos viram, segundo Herculano Pires, que isto de céu e inferno era coisa bastante simples, eles acrescentaram outros quesitos à morte: o luto, a necessidade do choro, enfim, uma série de rituais que foi construindo, foi criando esse amálgama em nossa mente, que nos faz, então, acabar temendo a morte. No entanto, a doutrina espírita chega e lança um facho de luz sobre esse medo. É como se a morte fosse para nós um monstro dentro de um quarto escuro. A doutrina espírita abre a porta, acende a luz e mostra: esse monstro é apenas um ursinho de pelúcia em cima da cama. Em outras palavras, não é algo que nós precisamos temer. Até mesmo porque, no livro O Céu e o Inferno, Kardec analisa a condição de diversos espíritos no plano espiritual. E todos esses que estão de lá, voltaram e deram o seu testemunho de como é do lado de lá. Não foi criada simplesmente uma tese de que eu acho que é assim e eu faço com que esse meu achismo passe a ser uma verdade. Não. As almas daqueles que aqui viveram,
e que partiram, voltaram. E Kardec observa que muitos deles sofrem, muitos deles estão numa condição mediana e muitos deles estão até em uma felicidade relativa. Mas nenhum deles disse que estaria no inferno ou no céu. Muito pelo contrário. Eles disseram que esse céu e esse inferno nada mais é do que um estado interior de cada um. Que, a depender da vida que levaram, ou seja, eles ligaram as suas condições depois da morte à vida que levaram. Então, a depender da vida que levaram, viveremos um céu ou um inferno interior preconizado pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, pela natureza do que nós fizemos, pela natureza dos nossos hábitos. E aí, em outros 2 livros, onde Irmão X, ele enumera algumas coisas, dizendo que são de 2 naturezas as consequências das cristalizações dos nossos maus hábitos. A primeira é a nossa percepção, ou melhor dizendo, é a nossa, fugiu o termo, é a nossa condição de lidar com as obsessões. E a segunda é a forma que nós entraremos no plano espiritual. É a maneira de que nós vamos lidar com aquilo que nós fizemos na vida. Então, em 2 mensagens de Humberto de Campos e outra de Albano do Couto, eles enumeram 10 itens, cujos 10 itens Herculano Pires, Humberto de Campos chamou de treino para a morte. E que Albano do Couto chamou de os 3 fantasmas da mente. E todos eles, em épocas diferentes, em condições diferentes, disseram a mesma coisa. Que buscando os arquivos no plano espiritual e analisando as condições daqueles espíritos que lá viviam, descobriram que entre esses 10 maus hábitos, todos eles nos lançam em situações deploráveis no plano espiritual. Então, eles dizem que nós precisamos começar a nossa preparação para a morte não próximo da desencarnação, até mesmo porque ninguém sabe quando vai desencarnar. É natural esperarmos que a nossa morte física venha na senectude, na fase da velhice. No entanto, nós sabemos que a morte apresenta o seu cartão de visitas a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos jovens. Não tem aquele momento, portanto, não tem como nós sabermos, por exemplo, se amanhã ou na quinta nós poderemos estar aqui nesta casa participando do estudo do Livro dos Espíritos. Quem garante? É por isso que Humberto de Campos fala da necessidade precípua de começarmos a nossa preparação para a morte agora. Pois o quanto antes nós trabalharmos esses maus hábitos, mais fácil se torna a nossa chegada do lado de lá. Então eles enumeraram 10. Nós vamos falar de 7, porque os últimos 3, segundo Albano do Couto, particularmente diz respeito a nós, trabalhadores espíritas. O primeiro ponto, então, que Humberto de Campos enumera, que pode ser um desses entraves para o nosso retorno ao plano espiritual, é o materialismo. No século XVIII ainda, o filósofo Thomas Hart anotou: a criatura ou o ser humano perdeu o endereço de Deus. Parafraseando Thomas Hart, Divaldo disse: o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Eles se referem justamente
a condição materialista que a grande maioria das pessoas vivem. As pessoas se esqueceram de ser, e hoje, em particular, vivem pelo ter. Com o advento da pandemia, os consultórios de psicólogos, sejam presenciais, sejam online, se encheram de pessoas. E conversando com vários psicólogos, amigos meus, eles disseram que o transtorno de ansiedade, medo do futuro, e a depressão, insatisfação com alguma coisa, estava presente em 90% dos casos. Mas em todos eles, 100%, a preocupação das pessoas era: eu vou recuperar o meu trabalho? Eu vou me recuperar financeiramente? Eu vou me recuperar economicamente? O meu negócio vai ter jeito depois desse fechamento? Ou seja, todos eles se preocupavam com as suas coisas. E esse é o ponto. Porque nós vivemos um dos momentos onde o materialismo mais espalha, e um dos maiores responsáveis por isso são as redes sociais. Porque as redes sociais, elas ditam comportamentos. Elas dizem como que nós temos que ser, o que nós temos que fazer. E isso tem gerado muitos transtornos. Primeiro, a ansiedade, porque a pessoa fica preocupada em não conseguir ser o que todos estão querendo que seja. As pessoas ficam preocupadas se terão o corpo que eles veem os influenciadores mostrarem, se vão ter aquele padrão de vida, se vão ter aquele celular da moda, se vão ter aquela roupa, se vão conseguir participar daquela festa, ir àquela praia. E depois, no caminho inverso, muita gente desenvolve a depressão pela frustração de ver aquele mundo perfeito e maravilhoso das redes sem conseguir sequer chegar perto. E isto gera um apego à matéria que faz com que as pessoas se creem um corpo. Tanto é que não é difícil ouvir um espírita falar que a minha alma ou o meu espírito, como se fosse um corpo que tivesse o espírito. Na verdade, não é a minha alma, não é o meu espírito, sou eu. Eu, o espírito, que tenho esse corpo. Demonstrando aquela cristalizaçãozinha do materialismo. E para piorar, as religiões comuns, que deveriam ser aquelas que trabalhassem para tirar as pessoas do materialismo, lançam a teologia materialista. E basta observar o que propagam por aí. A prosperidade. Que você precisa ter aquilo se aceitar Jesus, que você vai ter aquilo se você fizer uma doação. Transformando a vida em plena matéria. Então isso é uma contradição, porque Jesus disse, Mateus anotou no capítulo 6, entre os versículos 19 a 21, portanto, Sermão do Monte: não junteis tesouros na terra, que os ladrões roubam e que as traças corroem. Vos preocupeis em juntar tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. E é isso que leva ao medo da morte, porque o materialista crê que ao final da vida física, tudo se acaba. O segundo ponto que Humberto de Campos elenca, e que ele fala com muita propriedade, é a questão da má alimentação. Não é nenhum segredo para nós espíritas que um dos gatilhos para o suicídio inconsciente de André Luiz, e portanto está lá no começo do livro Nosso Lar, é justamente a má alimentação. Ele desenvolveu um câncer no intestino pelo excesso do uso de álcool, pela má alimentação. Agravado pelos resquícios de uma sífilis que ele havia tido ainda na adolescência. E também não é segredo para ninguém que nós precisamos nos atentar com a alimentação.
Essa semana eu vi um meme na internet que dizia assim: aquilo que você come às escondidas, o seu corpo mostra em público. Mas o problema aqui não se trata da estética. A coisa aqui é muito mais profunda. Porque quando nós observamos o excesso, o consumo em excesso de açúcares, de produtos industrializados que têm toda sorte de aditivos químicos, gorduras, isso é apenas a ponta do iceberg. E para piorar as coisas, eu canso de ver contas no Instagram com o nome de fitness, de fit, receitas fitness, receitando pães com presunto, pães com chocolate, como um lanchinho, um pré-treino fitness. E a desinformação começa a fazer com que essas pessoas achem que não tem problema. Se está escrito fitness é porque é saudável. E não é. Uma das pessoas muito conhecidas da nossa família e que participa da convivência familiar há muitos anos, ela está com o marido em estado gravíssimo de diabetes. E certa feita, conversando com ela, mas o que está acontecendo que sempre descompensa, ele sempre entra em crise? Não sei. Ele não come doce nenhum, ele cuida. É mesmo? É. O que ele toma no café da manhã? 2 pãezinhos, ou às vezes, alguns pães de queijo. Você sabia que tudo isso está virando açúcar no sangue dele? Não, não sabia. Então está aí o segredo. Então, quando nós começamos a usufruir da alimentação em excesso, levando apenas em conta as delícias, nós estamos, primeiramente, nos matando. Mas o pior não é esse. O pior, e que Humberto de Campos chama a atenção, é o que mora no açougue. Ele usa um termo bastante forte quando ele fala da volúpia de comer carne. Ele chama de cemitério na barriga que todos nós carregamos. Eu, Carvalho, conheço gente que adora uma carne sangrando, que você corta, o sangue escorre. Eu confesso que se eu sentir o odor, ou se eu sentir o cheiro, ou se eu sentir o sabor, volta tudo. Mas tem gente que gosta. E Humberto de Campos chama isso de cemitério na barriga e compara esse tipo de hábito aos índios primitivos, canibais. Porque na realidade o problema aqui, não estamos falando apenas do suicídio inconsciente do qual estas pessoas entram ao não cuidar da alimentação. Humberto de Campos fala desse apego excessivo à comida em excesso, porque quando se chega do outro lado, não tem picanha, não tem churrasquinho, não tem sanduíche, não tem batata frita, não tem pudim de leite, não tem chocolate, não tem nada. E aí? Quando você chega em nosso lar, tem lá sopinha para te receber por enquanto. Então é um choque muito grave e que lança esses espíritos a situações de sofrimento atrozes. O terceiro ponto é aquele ponto que eu tenho certeza que aqui dentro desse salão ninguém faz uso, que é o álcool. E quando eu falo álcool, ele vai desde o aperitivo, passando pelo beber socialmente, chegando até aquela condição que a pessoa bebe em casa sem motivo nenhum. Chega feliz, tem que beber para comemorar. No outro dia chega triste, tem que beber para afogar a tristeza. E se no outro dia não tem alegria nem felicidade, não tem alegria e nem tristeza, ele bebe para sair do tédio. Segundo os especialistas, essa é a maior característica de que a pessoa já é um alcoolista. Quando bebe dentro de casa e sem motivo nenhum. Aqui também, eu não vou entrar no quesito suicídio inconsciente, porque todo mundo sabe, principalmente os espíritas, que tudo que nós fazemos uso, e que de
qualquer maneira está encurtando o nosso tempo de desencarnação natural, é, por consequência, um suicídio que André Luiz chamou de suicídio indireto ou suicídio inconsciente, que é aquele que eu não quero, mas que estou praticando. E que lança o espírito no plano espiritual com todas as consequências de um suicida. E eu não vou nem falar das consequências reencarnatórias na próxima reencarnação, onde esses trarão as sequelas do uso que fizeram, mais ou menos do álcool. Aqui nós vamos falar sobre o mesmo problema da alimentação, que é a ausência da cervejinha, do whiskyzinho, do aperitivo no plano espiritual. Porque a pessoa que faz uso, estando encarnado, ela desenvolve a dependência química e a dependência psicológica. Ambas dependências, elas vão causar a consequência que leva à crise de abstinência quando fica sem aquele produto causador do vício. E ao desencarnar, a pessoa que não consegue viver sem beber, chega do outro lado e não tem a bebida, qual é a situação que ele vai enfrentar? Uma das piores possíveis. E aqui começa uma via de mão dupla. Porque aquele que faz uso de álcool aqui, ele acaba sendo alvo de diversos tipos de obsessões. Eu garanto que se você pudesse passar na porta de qualquer um desses bares, aqui em Jataí, principalmente esses bares muito bem montados, muito bonitos, muito bem frequentados, e pudesse enxergar o plano espiritual naquele local, você não passaria nem na esquina de baixo, porque é terrível. São vários espíritos caídos pelo chão, caídos sobre a mesa, espíritos se postando sobre as pessoas que estão bebendo como se fossem polvos descendo seus tentáculos sobre os braços e a coluna dessas pessoas, sugando ali os eflúvios, tentando satisfazer o mínimo possível da sua abstinência, porque eles não conseguem beber. E não raramente, as pessoas que vão a esses ambientes retornam para casa com um ou com uma dúzia deles. É por isso que é muito difícil deixar o álcool quando a pessoa já está mergulhada no vício. Porque não se trata apenas de fazer um cuidado físico ou psicológico. Aquele espírito que não tem do outro lado o foco de bebida, ele não vai deixar o alambique dele sair com facilidade. E esses viciados, ao desencarnarem, na grande maioria, se tornam, sem querer, obsessores de outros bebuns, de outros alcoolistas. Porque eles precisam, pelo menos, sentir os eflúvios, a vibração, o cheiro. Porque a dor é terrível. E repito, eu não vou nem falar das consequências na próxima reencarnação. O quarto ponto que Humberto de Campos fala é o fumo. O fumo é algo interessante da gente observar. Porque desde a década de 1980, os governos têm investido pesadamente nas propagandas anti-fumo. Mas não é porque o governo esteja preocupado com a nossa saúde, não. É porque o tratamento custa caro para o governo, custa caro para o Estado. Então é mais barato investir na prevenção do que tratar aqueles. E conseguiram. Conseguiram diminuir bruscamente o uso de cigarro comum. Mas a indústria não é boba. Ela é movida por bilhões de dólares ao ano. E a indústria, então, acabou contornando. Porque de maneira direta ou maneira indireta, ela trabalha para influenciar as pessoas. Assim como a indústria do álcool.
Depois de ter conquistado os homens, com propagandas extremamente bem feitas e caras, mostrando homens másculos de corpo bem feito, bebendo, praticando esportes, como que se quem bebesse ficasse com aquele corpo e tivesse aquela energia. Depois investiram nas mulheres. A TV encheu de propaganda de mulheres bebendo, e as mulheres começaram a beber. Depois começaram a investir nos adolescentes, colocando as bebidas doces, porque o paladar do adolescente requer mais doce. E essa tática funcionou também no fumo, porque começaram a disseminar o uso do narguile, ou narguilé, que é um tipo de cigarro árabe, não faz nem parte da nossa cultura, mas que é a coisa mais fácil andar pela cidade, principalmente aos finais de semana, e ver na porta das residências grupos de jovens fumando narguile, e pior, às vezes com os pais junto, achando que aquilo é lindo, e desconhecendo que uma sessão de narguile equivale a fumar 100 cigarros comuns. E depois, como começou muita gente a ter problema, investiram na disseminação da cultura, da modinha, do cigarro eletrônico, do vape. Não, porque não faz mal, não vicia como os outros cigarros. Isso é o que dizem. Não é o que diz as pesquisas. O cigarro eletrônico, ele é muito pior do que o cigarro comum. Porque os produtos que vão naquele líquido que promove a saída sem cheiro, é feita para viciar. A indústria não faz nada que não segura o usuário e faça ele usar para ganhar dinheiro. E o fumo tem sido outro grande entrave pós-desencarnação, pelos mesmos motivos da alimentação, pelos mesmos motivos do álcool. Humberto de Campos coloca como quinto o uso de narcóticos. E olha que interessante. Ele fala isto na década de 1940 e que serve exatamente para os dias de hoje. Segundo os espíritos, assim como os dois anteriores, o uso das drogas lançam as pessoas depois da desencarnação a dores atrozes. E remetem esses espíritos a locais quase primitivos, a locais nas esferas inferiores de muita dor e sofrimento ligados às drogas. Alguém já teve o desprazer de conhecer uma Cracolândia? Eu já. E já passei por elas várias vezes em São Paulo e uma em Goiânia. Pesquisa no YouTube, porque é interessante você ver a imagem. Aquilo, multiplicado pelo tamanho de uma cidade, é mais ou menos uma pálida demonstração do local que aguarda os usuários de drogas depois da desencarnação. O sexto ponto que Humberto de Campos enumera, e que parece bastante simples, e às vezes as pessoas não pensam, é sobre o testamento. Em O Livro dos Espíritos, na questão 328, Kardec pergunta: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? E a resposta dos espíritos, quase sempre: para o seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhes faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade, que é a rapacidade? O roubo. Dos seus entre si partilham os bens por eles deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez que lhe motivam essa decepção. O que Kardec fala? Aliás, o que os espíritos respondem a Kardec? Que quase sempre aqueles que juntaram muitos bens na terra participam da discussão, da briga dos herdeiros,
E é ali que começa o problema, porque ele descobre que a família, às vezes, não o amava como ele imaginava. Que muitas vezes a família o bajulava pensando na herança. É sobre isso que Humberto de Campos fala. Porque, como nós não sabemos a hora que vamos desencarnar, é inteligente cuidarmos da partilha antes da desencarnação. Porque se a pessoa faz a distribuição dos bens antes de desencarnar, depois não tem briga, depois não tem problema. Eu nunca esqueço de um caso que eu presenciei, de uma pessoa que tinha um patrimônio gigantesco. Era uma pessoa muito bajulada, paparicada pelos familiares. Como diz o velho ditado goiano, as pessoas carregavam água no jacar por ele. E, como a desencarnação chega, a desencarnação chegou para ele. Eu nunca me esqueço de uma cena que eu fiquei, à época, eu era adolescente, eu fiquei chocado com aquilo. Porque tinham acabado de fechar e parafusar o caixão. Assim que saíram para colocar no carro da funerária, os filhos começaram a brigar, querendo marcar para naquele dia mesmo, 2 horas depois, a reunião para começar a discutir a partilha dos bens. E ali mesmo eu vi discussão, onde um elevou o tom de voz, ofendeu o outro, e o outro ofendeu o outro, e começou uma briga que a esposa, portanto, a mãe, teve que interceder. No lamentável espetáculo que naquele momento eu fiquei imaginando o espírito daquele homem ali junto, descobrindo que a família não era bem o que ele imaginava. Bom, os próximos 3 pontos, então, principalmente Albano do Couto, fala que eles são as 3 mais graves provas humanas que fazem com que sucumbam os mais promissores trabalhadores espíritas. Bom, o primeiro ponto é o mau uso do sexo. Tanto Humberto de Campos quanto do Couto fala sobre o risco do mau uso do sexo, porque, em verdade, o sexo é uma bênção divina, que não tem nada de feio, nada de nojento, nada de pecaminoso, como aquela velha teologia vigente na Terra por séculos implantou em nossas mentes. A ideia do pecado, a ideia da imundície, que não se podia fazer sexo a não ser para procriação. Os espíritos dizem que não é bem por aí. Que na realidade o sexo foi feito para que haja uma integração de almas enquanto encarnados, visando também a perpetuação da espécie. Nunca esqueço de um seminário que eu assisti do Divaldo, quando ele lançou o livro Sexo e Obsessão. Tem uns 20 anos, né? Ou mais. Ele fez um seminário bastante longo, explicando cada ponto do livro. E num determinado momento do seminário, ele conta que ele, quando jovem, muito empolgado com a mediunidade, muito empolgado com a doutrina espírita, teve o prazer de conhecer Chico Xavier pessoalmente. E ainda lá em Pedro Leopoldo, o Chico não tinha mudado para Uberaba. Ele foi convidado para passar uns dias na casa do Chico. E o Divaldo, quando jovem, era um cara boa pinta, bonitão. E como todo ser humano, passou pelas fases de necessidades do sexo. E ele aproveitou a oportunidade, porque o Chico, à época, já era uma pessoa de os seus 40 e poucos anos, já tinha muita experiência, e começou a conversar sobre as questões que envolviam a sexualidade.
E o Chico, então, falou sobre o que Emmanuel já disse. E foram até o quintal, quando o Chico, então, pegou uma flor de laranjeira e, acariciando o pedúnculo, olhou para o Divaldo e disse: Divaldo, André Luiz está aqui e nos fala que tudo em a natureza é sexo. A raiz da árvore, quando penetra o seio do generoso da terra, ela realiza uma função sexual. As folhas, as flores, o fruto, são as bênçãos dessa comunhão. E fala de uma maneira bonita sobre as questões do sexo. É por isso que no reino animal, o sexo é apenas algo voltado à procriação. Os animais são atraídos pelo instinto, pelo feromônio, que na época certa exala atraindo o macho até a fêmea. No reino nominal, não. Deus permitiu que sintamos o prazer, não de maneira instintiva, mas de maneira sensorial, para que nós nos atraiamos uns aos outros, a fim de buscarmos a comunhão espiritual, iniciando pela comunhão carnal, física. No entanto, o primitivismo que vige um grande número de pessoas, que ainda trazem em si aquele quê da selvageria, fazem com que essas pessoas se aprofundem muito na questão do sexo, fazendo com que o sexo se torne um dos maiores tormentos da existência ao longo da história. E não estamos falando do sexo comum, estamos falando do mau uso do sexo. O sexo vulgar, o sexo promíscuo. E hoje em dia não é difícil ver isso. Na minha adolescência, aliás, na minha juventude, já com meus 20 e poucos anos, às vezes as meninas iam para as festas, ficavam com um, beijava dois. Não menos do que 15 anos atrás, elas apostavam, e eu falo as meninas porque é mais fácil para as meninas do que para os homens. Elas escolhem, nós homens somos escolhidos. Então elas apostavam quantos homens elas beijariam durante a noite de festa. Há pouco tempo atrás, apostavam para ver com quantos homens elas transariam em uma noite de festa. É dessa promiscuidade que nós falamos, porque esse tipo de comportamento não só remete o espírito pós-desencarnações às esferas mais difíceis de convivência, porque os tormentos sexuais lançam esses espíritos no plano espiritual em condições muito piores do que os piores criminosos, segundo os espíritos. Sem falar da atração dos piores tipos de obsessores. Eu cresci, como eu já contei várias vezes, dentro do sanatório espírita aqui de Jataí. E lá tratávamos muita situação difícil. E de todas, as mais difíceis que eu vi, e que depois alinhou exatamente com o que a literatura espírita trouxe, é que as piores obsessões, as de maior dificuldade de tratamento, são justamente as obsessões de cunho sexual. E os desequilibrados do campo do sexo, como eu disse, entram para o plano espiritual, para regiões de muita dor e sofrimento. No entanto, é bom nós lembrarmos que, em outro nível da perturbação, o sexo também complica a vida, porque tem as pessoas que praticam de maneira vulgar, de maneira promíscua, e tem as pessoas que, às vezes, por uma limitação social, uma limitação familiar, não praticam. Mas intimamente os seus pensamentos explodem em todo tipo de vontade e de fantasia. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus anotou no capítulo 5, versículo de 27 e 28, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo
que todo aquele que olha uma mulher e deseja, já cometeu adultério com ela. Por quê? Pensamento. A diferença entre o desejo e o ato é a oportunidade. Portanto, o sexo em vontade e em pensamento também traz a mesma condição. Os outros pontos que eu vou ter que passar um pouco por cima, por causa do tempo, que é o 8º, ambos falam sobre a paixão do dinheiro. Não existe o ditado popular que fala que o dinheiro não... O dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Esse é o ponto. Porque a pessoa que vai acumulando muito dinheiro, ela cria uma falsa ideia de poder. Ela vai se tornando, sem querer, uma pessoa arrogante, que acha que pode comprar tudo, que acha que pode comprar todos, que acha que faz com que a pessoa seja do jeito que ela quer. O problema é que a morte também chega e nos convida a voltar, deixando para trás tudo aquilo que nós amealhamos. E do outro lado, não tem o dinheiro. Do outro lado, nós não carregamos esse poder que nós tínhamos aqui. E Albano do Couto anota: grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade de poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheques. É por isso que Jesus disse, Mateus anotou no capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. As pessoas que não se desapegam do dinheiro ao desencarnar, acabam se tornando obsessores até da própria família. Porque não conseguem se apartar dos bens que deixaram, sofrem por ver os herdeiros dilapidar os seus bens. Nunca esqueço uma história que meu irmão contou, já vai uns 20 anos. Eles tinham uma fazendinha que a minha cunhada herdou do pai, e meu irmão tentou tocar essa fazendinha por um tempo, e ele disse que num desses finais de semana que ele ia para lá, ele estava no pasto fazendo não sei o quê. Quando ele olha lá na frente, talvez ali mais ou menos uns 70, 80 metros na frente, a distância de uma quadra, ele viu um senhor de chapéu, magro, alto, olhando tudo. E ele pensou, o que esse homem está fazendo aqui? E o homem respondeu, eu estou aqui olhando as minhas terras. Ou seja, não era um homem, era um espírito, que captou o pensamento dele e respondeu. E aquelas terras tinham sido do sogro do meu irmão por muitas décadas. Portanto, a conclusão que se chega é que um dos ex-donos, ou o ex-dono, ainda estava ali julgando ser dono da fazenda. Esses espíritos, naquela crendice popular do descanso em paz, não descansam. Estarão sempre juntos dos seus bens. O penúltimo ponto é o abuso de autoridade. E aqui eu não vou falar muito, porque o tempo está acabando. Eu vou ler o que Albano do Couto diz. Nos excessos do poder, surpreendemos a cada passo a concorrência a posições destacadas nas galerias do mando terrestre, em prélios acirrados e violentos, dos quais grandes esperanças e sublimes projetos da espiritualidade são impiedosamente exterminados nos desvarios da inteligência. A transposição de forças que deveriam ser criteriosamente aproveitadas nas construções doutrinárias para o endeusamento da personalidade e consequente procrastinação de serviços ligados à emancipação coletiva e ao aprimoramento humano. Eu confesso para vocês que eu lamento muito quando eu vejo brigas por poder, brigas pelo mando. E lamento muito mais ao ver o que essas pessoas fazem com as demais para se manter no poder ou quando conquistam. Segundo esses espíritos, um futuro lastimável os aguarda do outro lado. O 10º ponto, finalmente,
eles falam sobre a diversidade do comportamento fora do ambiente religioso. Em outras palavras, é aquele hábito que muita gente tem de ser aqui dentro uma pessoa e ser lá fora outra. E agora, mais recentemente, o péssimo hábito de querer trazer para dentro do centro as questões externas, principalmente voltadas a ideologias políticas. Eles falam sobre ser fiel aos preceitos religiosos, seja lá qual for a sua religião. A não misturar as coisas e ser lá fora o que você é e o que você aprende aqui dentro. E diz mais, trabalhe sempre com um sorriso no rosto. Lute sempre contra as suas más tendências. Pratique sempre aquilo que a religião te ensina. E faça o bem sempre. Lembrando que muitas vezes nós deixamos de fazer o bem porque lidamos com pessoas difíceis. Ah, não, aquela pessoa é complicada, eu não quero mexer com ela. E nós esquecemos que, na maioria das vezes, as outras pessoas também se esforçam para nos suportar. Essas pessoas se esforçam para nos suportar, que nós também façamos a nossa parte. Depois desses 10 pontos, eu tenho certeza que alguém, pelo menos alguém, deve ter pensado assim, poxa, mas não pode fazer nada de bom então? A vida tem que ser uma chatice? E eu lamento muito para quem pensou isso, porque se pensou, acabou de passar um atestado de uma visão rasa e materialista da vida. Porque a vida é muito mais do que isso. A vida nos traz muito mais prazeres do que isto. Basta a gente apenas mudar os nossos valores. Basta apenas a gente conhecer outras coisas. Porque existem muitas outras coisas. A partir do momento que nós vamos nos libertando das questões que nos atam à animalidade, as questões que nos atam aos prazeres simplesmente carnais do primitivismo, nós vamos nos abrindo para outros tipos de prazeres que trazem a felicidade real e verdadeira. A felicidade permanente, não aquelas que nós achamos que são felicidades e que depois nós descobrimos que não passaram de apenas momentos de alegria. Porque existe uma diferença muito grande de alegria e de felicidade. A alegria nós temos em diversos momentos na vida. A felicidade é um estado de alma, de espírito pleno. Que muitas vezes eu posso estar triste. Muitas vezes eu posso estar doente, mas ser uma pessoa feliz. Ou alguém duvida aqui que o Chico, por exemplo, com todas as doenças, todo o sofrimento que ele carregou na vida, não era um espírito feliz. E aqui, para encerrar, eu me lembro, quando um repórter perguntou para Mahatma Gandhi, Gandhi, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para a Índia? E foi interessante que ele fez essa pergunta pouco antes de Gandhi ser assassinado. E ele disse, a minha mensagem é a minha vida. Demonstrando um conhecimento da essência da vida que a gente ainda precisa aprender. Desculpa se eu decepcionei muito. Que nós tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Então, para encerrar, eu convido a todos para que possamos elevar os pensamentos a Jesus. Agradecer por esse momento de comunhão, de aprendizado. De bebermos nessa água fecunda que Kardec trouxe através da doutrina espírita, fazendo jus à promessa do Cristo e lançando luz nas nossas vidas, nos trazendo esperança, consolação e nos indicando o caminho seguro ao qual basta apenas a nossa vontade, a nossa disciplina e o nosso empenho para prosseguir e para trilhá-la.
Que os eflúvios aqui gerados possam alcançar o éter cósmico, atingindo a todos os corações necessitados, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Que Jesus possa nos fortalecer a todos, a fim de enfrentarmos os desafios propostos durante essa semana, tendo sempre como norte o seu Evangelho. Dessa maneira, em nome de Jesus, damos por encerrados os trabalhos dessa noite, que Ele nos abençoe de sempre, e que assim seja.